O procurador especial Jack Smith denunciou na terça-feira o ex-presidente Donald Trump com 4 acusações pela tentativa de fraudar o resultado da eleição de novembro de 2020 para permanecer no poder num ataque sem precedentes à democracia nos Estados Unidos. Trump deve se apresentar na quinta-feira numa vara da Justiça Federal de primeira instância em Washington para ouvir as acusações. É o terceiro processo criminal contra o ex-presidente que luta pela reeleição para não ser preso. Desta vez, são 4 acusações: conspirar para fraudar o resultado da eleição, 2 acusações relacionadas ao ataque ao Congresso em 6 de janeiro de 2021 para impedir a certificação da vitória do presidente Joe Biden, e a 4ª sobre a tentativa de mudar o resultado da eleição em estados chaves. O assalto ao Capitólio foi fomentado por mentiras, dizem os procuradores. Apesar de ter perdido, o réu estava determinado a ficar no poder. Então, por quase 2 meses, ou por mais de 2 meses, depois da eleição de 3 de novembro, espalhou a mentira de que havia fraudes capazes de determinar o resultado e que ele havia ganho. Estas alegações são falsas e o réu sabe que são falsas, afirma a denúncia. A primeira acusação é de conspiração para fraudar os Estados Unidos, usando fraude, desonestidade e falcatruas para mudar o resultado da eleição de 2020. A denúncia de 45 páginas descreve em detalhes os métodos usados por Trump e co-conspiradores. Há 2 acusações relativas aos esforços para obstruir um procedimento oficial, a confirmação da vitória de Biden, com a contagem dos votos do colégio eleitoral em sessão conjunta do Congresso, e a conspiração para fazer esta obstrução. A 4ª acusação é a conspiração para violar os direitos civis ao tentar alterar o resultado das eleições em estados onde a disputa foi apertada: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Novo México, Pensilvânia e Wisconsin. Isso configuraria a violação do direito de voto e do direito de ter seu voto contado honestamente. Pelo menos 5 dos 6 co-conspiradores foram identificados por jornalistas nos Estados Unidos. Nenhum foi denunciado até agora. O principal, o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, que virou um advogado particular de Trump e liderou e delirou com as teorias conspiratórias sobre fraude eleitoral. O professor de direito John Eastman apresentou as bases legais para mudar o resultado, alterando os delegados ao colégio eleitoral que seriam indicados pelos parlamentos estaduais, ignorando o resultado do voto popular. A ideia era alavancar, entre aspas, a posição cerimonial do vice-presidente Mike Pence de supervisionar a certificação da vitória de Biden, meramente uma formalidade, ao presidir a sessão conjunta do Congresso para suspender, para que o Mike Pence pudesse suspender ou obstruir o procedimento. Assim, os parlamentos estaduais, dominados por republicanos, teriam tempo de nomear novos delegados. A advogada Sidney Powell aconselhou Trump a usar as Forças Armadas para apreender as urnas eletrônicas e a realizar nova votação. Até Trump a considerou deslocada com propostas absurdas. Powell entrou com 4 ações em estados-chave na eleição, com base numa conspiração fantasiosa que incluiria empresas de software chinesas, altos funcionários do governo da Venezuela e o bilionário liberal judeu George Soros, para entrar nas máquinas, hackear as máquinas da Dominion Voting System e mudar votos de Trump para Biden. Soros é um notório bode expiatório de extremistas de direita nos Estados Unidos e no leste europeu. Nos últimos dias de Trump na Casa Branca, outro co-conspirador, Jeffrey Clark, alto funcionário do Departamento da Justiça, quis abrir um inquérito criminal falso sobre fraude eleitoral e, assim, influenciar legislativos estaduais, mesmo sabendo que as alegações de fraude eleitoral eram falsas, diz a denúncia.
Clark queria colocar o Departamento da Justiça a serviço da hipótese de fraude para eleger Biden. Trump cogitou nomeá-lo secretário da Justiça, o cargo que nos Estados Unidos acumula a função de Procurador-Geral da República. Clark ajudou a escrever a carta pressionando o governador da Geórgia, Brian Kemp, a convocar a Assembleia Legislativa Estadual para nomear outros delegados ao colégio eleitoral, delegados pró-Trump. Os outros dois conspiradores seriam, de acordo com o jornal New York Times, os advogados Kenneth Chesebro e James Truppis, que trabalharam no plano para substituir os delegados ao colégio eleitoral por grandes eleitores favoráveis a Trump. A denúncia não cita nomes, diz apenas que os últimos dois são um advogado e um consultor político, então podem ser outras pessoas que trabalharam com Trump depois da derrota nos últimos dias do poder. Os advogados e aliados de Trump entraram com 61 ações na justiça para alegar fraude eleitoral. Todas foram rejeitadas pelos juízes por falta de provas. Aí Trump recorreu aos métodos ilegais. Trump já responde a outros 3 processos. Em abril aliás, agora esse é o terceiro. Em abril deste ano, o promotor distrital de Manhattan da Justiça do Estado de Nova York, Alvin Bragg, apresentou 34 acusações de fraude comercial e empresarial contra Trump por forjar documentos de suas empresas para justificar o pagamento de $130 mil à atriz pornô Stormy Daniels. Durante a campanha eleitoral de 2016, Trump comprou o silêncio de Stormy Daniels sobre um caso amoroso que os dois tiveram. Em junho, o mesmo procurador especial que denunciou de novo agora, Jack Smith, denunciou o ex-presidente por levar documentos secretos, ultra-secretos e confidenciais para a mansão do clube de golfe de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, para onde Trump se mudou ao deixar a Casa Branca. Nesta denúncia são 42 acusações, 32 por reter documentos sigilosos perigosos para a segurança nacional dos Estados Unidos, 7 por obstruir as investigações e 3 por falsificar documentos. Nos últimos dias, a denúncia foi emendada com mais acusações e o caseiro de Trump, Carlos de Oliveira, foi incluído como corréu ao lado do assessor particular Walt Nauta, que já estava sendo processado. A juíza distrital de Miami, da Justiça Federal dos Estados Unidos, Aileen Cannon, indicada por Trump, marcou o julgamento para o início do julgamento para 20 de maio do próximo ano, em meio às eleições primárias para escolher os candidatos à Casa Branca. Com 53% das preferências, Trump é o franco favorito no Partido Republicano e provavelmente já terá garantido a candidatura, apesar de todos os processos. Os fãs mais fanáticos não acreditam em nada que fale mal do seu ídolo. Para eles, a eleição foi roubada e Trump é uma vítima da perseguição política. O governador da Flórida, Ron DeSantis, candidato do trumpismo sem Trump, as mesmas ideias sem o radicalismo de Trump, é o segundo com 16%. Na pesquisa nacional, Trump está empatado com Biden. A maioria do eleitorado não quer uma nova eleição com os mesmos velhos candidatos. Como Trump deve se candidatar mesmo que seja condenado, e Biden decidiu concorrer de novo, no momento mais provável é uma repetição da eleição de 2020. Ainda um quarto inquérito que pode resultar em novo processo em breve, por pressionar o estado da Geórgia a mudar o resultado da eleição para dar a vitória a Trump. O ex-presidente telefonou para o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, e pediu para encontrar os votos que precisava para vencer Biden no estado. A defesa de Trump contra a denúncia de hoje será de que o ex-presidente tem todo o direito, com base na emenda número 1 à Constituição dos Estados Unidos, que garante plena liberdade de expressão, de contestar o resultado das eleições, que o debate político não pode ser criminalizado. O advogado John Lauro declarou na CNN Internacional que o governo Biden está criminalizando o discurso político de oposição no início de uma campanha eleitoral. É uma tentativa de caracterizar o julgamento como político, para dizer que é uma questão a ser decidida nas urnas e não nos tribunais.
não haveria ilegalidade, o vice-presidente Mike Pence poderia suspender a sessão de ratificação da vitória de Biden e as assembleias estaduais, dominadas por republicanos, enviariam delegados indicados por elas ao colégio eleitoral, dando a vitória a Trump. Foi a tese defendida para justificar o golpe. Como as eleições são por estado, as assembleias teriam o privilégio, teriam a palavra final na indicação dos grandes eleitores que vão para o colégio eleitoral e poderiam ignorar o resultado das urnas do voto popular. A defesa de Trump também rejeita um julgamento rápido, como pediu o procurador especial. Alega que se o Departamento da Justiça levou mais de 2 anos para preparar a acusação, a defesa precisa do mesmo tempo para que haja equilíbrio. Se o caso dos documentos será julgado por um tribunal do júri da Flórida, um estado conservador que tem votado no Partido Republicano, esta nova denúncia ligada ao assalto ao Congresso em 6 de janeiro será apreciada por um júri da capital dos Estados Unidos de ampla maioria democrata. 1.100 pessoas foram e estão sendo processadas pelo assalto ao Capitólio e outras 1.000 podem ser denunciadas. A melhor defesa de Trump é a eleição. Não existe lei da ficha limpa nos Estados Unidos. Mesmo condenado, ele pode ser eleito e até mesmo perdoar a si mesmo no caso de voltar a ser presidente. Seria uma crise constitucional sem precedentes. Se voltar ao poder, Trump quer desmontar a estrutura do Estado, os órgãos independentes, os funcionários públicos profissionais que o investigaram, o que ele chama de um Estado profundo, uma expressão geralmente usada no Oriente Médio para se referir aos donos do poder. Biden tem contra si a idade avançada, faz 82 anos em novembro do ano que vem, as gafes suscitam dúvidas sobre seu estado mental e o risco de uma recessão econômica. Se os eleitores independentes não entenderem que os processos contra Trump não são políticos, que são crimes graves, será uma grande ameaça à democracia nos Estados Unidos. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!